A todos, graça e paz. Quando uma pessoa pretende prestar um culto a Deus, ela deve saber quem é Deus e o que ele pode fazer por ela. Muitas pessoas buscam Deus somente por causa das coisas deste mundo, mas Deus quer dar para ela as coisas espirituais. Muitas pessoas se decepcionam com Deus, justamente porque estão buscando algo que Deus não dará a elas. Por causa disto, elas se afastam da igreja e de Deus. Na meditação de hoje, vamos ver sobre quando a pessoa está enfadada de Deus, quando a pessoa rouba a Deus e sobre falar contra Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pelo novo nascimento e pedimos que a tua santa palavra fique gravada em nossa mente e em nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje vamos fazer a leitura de apenas alguns versículos do livro de Malaquias. Na época do profeta Malaquias, os israelitas estavam desanimados com Deus, pois eles estavam vendo que as outras nações estavam agindo fora dos preceitos de Deus e mesmo assim estavam prosperando, e os israelitas não estavam prosperando. Isto é consequência da falta de entendimento sobre quem é Deus. E se eles verdadeiramente conhecessem a Deus, saberiam que não eram com as coisas deste mundo que eles deveriam se preocupar, mas sim com as coisas celestiais. Por causa disto, eles mesmos não reconheciam as suas falhas e questionavam Deus, quando Deus repreende o povo através do profeta Malaquias. Eles fizeram 6 questionamentos, dizendo: Em que nos amastes? Em que desprezamos nós o teu nome? Em que te havemos profanado? Em que o enfadamos? Em que te roubamos? E que temos falado contra ti? Todos estes questionamentos não são os reais problemas dos israelitas, mas o grande e real problema é a dureza do coração deles, que por consequência faziam todos estes questionamentos. Malaquias foi levantado como profeta para restaurar o culto verdadeiro a Deus. Nesta segunda parte de meditação do livro de Malaquias, vamos ver os 3 últimos questionamentos dos israelitas: em que te enfadamos, em que te roubamos e que temos falado contra ti. Vamos então ao primeiro questionamento: em que te enfadamos? Está escrito em Malaquias 2,17: Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Deus está enfadado com o culto dos israelitas, pois eles estavam no culto, porém em seus corações estavam as preocupações sobre a prosperidade dos ímpios. Tal prosperidade não acontecia com os israelitas. Eles estavam questionando a justiça de Deus. Nos dias de hoje, muitas pessoas vão para a igreja não para prestar culto a Deus, mas para cumprir a sua obrigação de religioso. Vai lá, senta, canta, fica ouvindo o pastor, fica enfadado, olha no relógio e de novo olha no relógio, vai tomar água, volta, senta, olha no relógio, olha para um lado, olha para o outro e o culto não chegou nem na metade e a pessoa já está completamente enfadada. Fico imaginando Deus enfadado, vendo a pessoa agir desta maneira. Então Deus, digamos assim, olha para o relógio e pensa: quando é que esta pessoa vai parar de ser hipócrita e prestar um culto a mim em espírito e em verdade? Imagine Deus enfadado com a pessoa. Em Malaquias 3:1, assim está escrito: Eis que eu envio o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais.
Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, vendo que o povo estava reclamando da falta de justiça, diz que vai enviar um mensageiro, João Batista, e em seguida ele mesmo virá a este mundo, Jesus. E no versículo 2, ele pergunta: quem suportará a vinda de Deus? Pois Deus irá primeiro purificar o seu povo, os sacerdotes, os levitas e depois o povo. Nos versículos 3 e 4, Deus promete que haverá uma consequência e que será um povo prestando a Deus um culto verdadeiro. Nos dias de hoje, muitas pessoas precisam ser purificadas, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A purificação da pessoa só acontece quando ela nasce de novo juntamente com Cristo, e em seguida começa o processo da santificação pelo Espírito Santo. Somente quando isso acontecer é que a pessoa poderá entrar em uma igreja e não ficar enfadada com o culto e nem enfadar a Deus com o culto prestado. Então, vamos ao segundo questionamento. Em que te roubamos? Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por mais que Deus esteja afirmando que o homem está roubando Deus, por não entregar os dízimos e ofertas, na verdade, Deus não está preocupado com os dízimos e ofertas, Ele está preocupado com o coração do homem. O povo de Deus não estava entregando dízimo e oferta de forma correta, porque estava com o coração endurecido. Estavam duvidando do amor de Deus, estavam querendo que Deus desse a eles a prosperidade sobre os outros povos. A entrega dos dízimos e das ofertas é a expressão da santificação e do amor do homem para com Deus. A entrega dos dízimos e das ofertas não pode ser a expressão de uma transação de negócio. Eu te dou tanto e o Senhor me dá outro tanto. Veja a regeneração, justificação e santificação que ocorreu com Zaqueu. Está escrito em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 9. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, vamos ao terceiro questionamento. Que temos falado contra ti? Está escrito em Malaquias 3,13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Os israelitas estavam se queixando de estarem cumprindo os preceitos de Deus e não verem nenhum ganho financeiro em tudo isso. Por outro lado, os ímpios continuavam prosperando. Deus afirma que haverá um dia em que o joio será separado do trigo, e que o joio será queimado
e que o trigo será colhido e guardado. Deus tem que ser amado por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá. A promessa de Deus é com relação à eternidade. Está escrito em Malaquias 4, de 1 a 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nesta leitura, Deus anuncia que haverá o dia da salvação e que a prosperidade do ímpio terá fim, mas para quem teme a Deus haverá refrigério da alma. Para concluirmos, para prestar um culto a Deus, não é simplesmente ir à igreja como quem cumpre uma obrigação. Prestar um culto a Deus é ter fé de que foi atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo. Somente quando a pessoa nasce de novo é que o verdadeiro culto acontece. Vamos dar a Deus o culto que Ele merece. Vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, te damos graças pelo novo nascimento e pela santificação. Te pedimos que nos oriente em todos os dias de nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.